no pé de dama da noite, junto ao mastro de São João, que até hoje perfuma a minha imaginação. O caso é que eu não posso fazer o tempo voltar. Sou um cocão sem chumaço que já não pode cantar. Hoje eu vivo na cidade, perdendo as forças aos poucos, mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo. Você ouviu o programa Brasil Afora. Semana que vem estaremos de volta. Agora, o Central Supermercados está em suas mãos. Chegou o Central Delivery. Faça suas compras online pelo site ou aplicativo e receba no conforto da sua casa. Toda a qualidade e economia do Central com mais facilidade para você. Acesse supercentral.com.br ou faça o download na sua loja de aplicativos. Central Delivery. O Central em suas mãos. Se o seu computador travou, a solução é a Elete Informática. Elete Informática. Assistência técnica especializada. Computadores, monitores, notebooks, no breaks, impressoras, projetores e muito mais. Elete Informática. Rua Amando de Barros, número 1262, no centro de Botucatu. Fone 3815-2078. Elete Informática. Alfa, tá bom demais. As madrugadas da Alfa são mais que especiais. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. Aquelas músicas que fizeram parte da sua história. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. De segunda a sexta, às 2 da manhã. Aqui na Rádio Alfa FM 87,5. A rádio que te move. Clássicos da Alfa. A playlist mais top do rádio. Aqui tem lançamentos o tempo todo. Sua playlist em um só lugar. A sua rádio do seu jeito. Alfa, tá bom demais. Alfa FM. Identificação. ZYU 873. Rádio Alfa FM. Operando em 87.5. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320. Centro, Botucatu. Rádio Alfa 87,5. A rádio que te move. Muito bem, agora são 10h05 aqui na cidade de Botucatu. É o Viralizando na sua terceira edição, que chega aqui nos 87,5, sistema de frequência modulada para toda a cidade de Botucatu. Hoje, edição mais que especial, falando aí sobre os riscos dos alimentos transgênicos na saúde humana. Eu sou o Fernando Bruder, à minha frente eles, Júlia Bruder e Zaca. Bom dia, Júlia, tudo bem contigo? Bom dia, Fernando, bom dia, Zaca, tudo bom bem? Dia, tudo Mais bem, um gente? sábado aqui, né? Viralizando, estamos aqui com você, acompanhando também a nossa live aí pelo Facebook, pelo YouTube, né? E hoje com esse tema que realmente foi um tema muito comentado essa semana, né, em Botucatu, né, Zaca? Muito comentado essa semana e é um assunto que, sim, a pessoa deve se informar, porque ele é extremamente importante. E as denúncias são graves, as transgressões são graves. Então vamos falar sobre isso. É isso aí. Se está viralizando, é aqui que é o lugar, exatamente, né?
Lembrando que os nossos ouvintes, eles podem participar conosco, né, a respeito desse tema. A gente está aqui para ouvir os dois lados. De repente pode ter gente que fala, não, eu não tenho nada contra a questão dos transgênicos, né? E isso daí a gente vai debater ao longo desse programa, trazendo aqui a mesa da discussão aqui da Alfa, trazendo aqui essas informações para você. Às vezes, de repente, a pessoa só ouviu falar nessa questão de transgênico, não sabe aí o que acontece e tal. E aqui em Botucatu tem algo bem diferente, né? A gente tem uma lei específica versando sobre esse tema tão importante que a gente vai debater na data de hoje. Mas é o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o nosso WhatsApp para o pessoal que queira participar a respeito desse debate conosco, que é o 14, DDD 14 996616411. Se você tiver algum tema já, alguma ideia sobre esse assunto e já quiser participar aqui com a gente, já pode mandando aí a tua mensagem através do nosso WhatsApp. Também pode participar através da nossa live. A gente está em live no Facebook também. No YouTube você pode deixar os comentários lá e participar com a gente aqui na Alfa. Vamos começar com música já? Isso. Música é bom demais. A gente vai começar esse sabadão aí, dia 23 de março. Aqui com muita música e o som de Lulu Santos. Alfa é primeiro lugar no seu rádio. Alfa, tá bom demais. Rádio Alfa, rádio que te move.
Rádio Alfa, são 10 horas e 11 minutos aqui na cidade de Botucatu. Esse é o som de Lulu Santos, Make You Sweet, uma repaginada na música aí dos anos 80 aí de Lulu Santos. E hoje o tempo voa, amor. É isso mesmo, Júlia? É sim, o tempo voa. E aí a gente não pode deixar, né, de avançar nessa discussão aí dos transgênicos, e a gente trouxe aqui um programa, né, uma edição do Tocando a Real, que é um programa do Canal Saúde da Fiocruz, que coloca os dois lados da moeda, né, os argumentos daqueles que são contra o uso dos transgênicos e os argumentos daqueles que são a favor do uso dos transgênicos. Vamos ver. É muito provável que você já tenha ouvido falar em alimentos transgênicos e que até tenha uma ideia do que eles são. Então, nesse vídeo vou te informar sobre isso, mas também vou te ajudar a pensar. É isso aí. Vou te dar 2 pontos de vista sobre os transgênicos e no final você decide qual acha mais coerente. Vamos primeiro definir algo que ninguém questiona. Acho legal explicar rapidinho que a biotecnologia é uma área da ciência que usa a engenharia genética na criação de novos produtos agrícolas e atua também nas indústrias e na medicina. A engenharia genética é uma das vertentes da biotecnologia que fica responsável pela compreensão do funcionamento dos genes e a capacidade de manipulá-los em laboratório. Na agricultura, as plantas que são geneticamente alteradas são chamadas de plantas transgênicas. O nome transgênico é uma forma mais simples da expressão organismo geneticamente modificado. OGM. Esses alimentos são modificados geneticamente através da alteração do código genético, o DNA. Eles são produzidos em laboratório pela engenharia genética. Em 1994, chegou aos supermercados nos Estados Unidos o primeiro alimento geneticamente modificado no mundo. Um tomate criado na Califórnia. Hoje em dia, as áreas com cultura transgênicas no mundo são, segundo o Ministério do Meio Ambiente, 800 mil quilômetros quadrados, o que corresponde ao tamanho da Alemanha e da Espanha, juntas. Uau! Os 5 maiores produtores de transgênicos do planeta são nessa ordem: os Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá e China. E só a soja e o milho juntos representam 82% dessas plantações. A soja é o produto transgênico mais cultivado no Brasil. Bom, agora que já te informei sobre o que todos sabem e concordam, vamos à polêmica. Existem 2 vertentes de entendimento dos transgênicos. A minha proposta aqui é te alertar a procurar saber mais, ponderar os prós e os contras e chegar à sua própria opinião, ok? Então vamos lá. A vertente que é contra os alimentos transgênicos explica que devemos evitar esses alimentos e conhecer os principais riscos à saúde que eles podem causar. Já foi comprovado, por exemplo, que existe um aumento das alergias ao consumirmos alimentos modificados geneticamente. Também é fato que a ingestão de transgênicos pode levar a um aumento de resistência aos antibióticos, ou seja, pode haver redução ou anulação da eficácia desses remédios. Outro ponto negativo é o aumento das substâncias tóxicas. Quando o gene de um micróbio é inserido em um alimento, é possível que o nível de toxinas aumente a ponto de fazer mal às pessoas, aos insetos e aos animais. Também se verifica uma maior quantidade de resíduos de agrotóxicos nessas plantas com a genética modificada. É que existe a inserção de genes de resistência a agrotóxicos em alguns alimentos transgênicos. Com isso, também as pragas podem desenvolver uma grande resistência, se transformando em super pragas, que são um risco ao meio ambiente. Esses são alguns dos pontos negativos, ok? Agora vamos ao que diz a vertente que acredita serem os alimentos transgênicos um benefício para a humanidade e para o planeta. O principal argumento de quem defende plantas que são geneticamente alteradas é que os cientistas não inventaram essa técnica e que ela vem da observação da natureza. Alguns organismos transferem naturalmente as suas características genéticas e as mutações naturais acontecem com frequência. A diferença no alimento transgênico é que os cientistas controlam essa alteração. Outro benefício seria o fato de que os transgênicos vieram como soluções que a ciência encontrou para algumas doenças, para a fome e para problemas no clima. Com a modificação genética, se pode desenvolver plantas mais resistentes a doenças e pragas agrícolas. Assim, a agricultura fica menos dependente da aplicação de produtos químicos, o que melhora consideravelmente a qualidade do alimento. Também é fato que a biotecnologia produz mais comida com qualidade. E tudo a um custo menor, pois não é preciso aumentar a área de cultivo. Plantas geneticamente modificadas aumentam a produtividade por hectare. Os OMG são menos contaminados por vírus ou bactérias. Por exemplo,
O feijão é vítima de um vírus chamado mosaico dourado, que provoca uma perda de 100% da lavoura. O feijão é uma cultura muito importante socialmente, pois ele é produzido, em sua maioria, por pequenos produtores. No Brasil, a Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, e a Embrapa Arroz e Feijão conseguem produzir plantas geneticamente resistentes ao mosaico dourado e assim salvam inúmeras lavouras desse vírus fatal. Outro ponto positivo é que as atividades com manipulação genética de alimentos são super reguladas com leis muito rigorosas no mundo todo. Até chegar a ser comercializado, um transgênico precisa passar por cerca de 10 anos de pesquisa. Aqui a nossa Embrapa é referência mundial em tecnologias agrícolas e trabalha com pesquisa na área de transformação de plantas desde a década de 80. E aí? O que você conclui? Os alimentos transgênicos são positivos ou negativos? Aqui eu te dei algumas informações, mas o legal, quando a gente quer ter uma opinião sobre algo, é pesquisar. Afinal, a internet está aqui para facilitar a nossa vida em relação a isso, né? Mas busque informação em sites sérios. Olha só alguns links que podem te ajudar a encontrar dados reais e oficiais. Bom, esse é um quadro, então, do Tocando Real. Eu acho que ele é bem ilustrativo para o debate que a gente traz aqui hoje na bancada da Alfa para a gente conversar, né? E Botucatu vive uma questão atípica, né? Que existe uma lei municipal que proíbe os transgênicos na merenda escolar, proíbe os transgênicos aí que seja dado para crianças, né, Júlia? Então isso daí foi o que, na verdade, chamou muito atenção nesta última semana, né? A gente recebeu aí algumas denúncias, né, do Conselho Alimentar Escolar, de Alimentação Escolar, e também a audiência, né, da vereadora Rosiello, né, lá na plenária da Câmara Municipal, na segunda-feira passada, também denunciando o uso dos transgênicos, que por lei é proibido nas escolas aqui em Botucatu. Tem uma lei que regimenta isso, essa proibição, e essa lei ela não está sendo seguida, né? Não está sendo cumprida aqui na rede municipal de ensino, né? Isso levantou essa polêmica e a gente precisa, né, analisar essa questão, colocar, né, para os pais, né, os riscos da alimentação com transgênicos, por que essa lei foi criada, né? Sim. E o nosso intuito aqui é que essa lei realmente ela seja cumprida, né? Fazer essas exigências para que ela realmente seja uma lei instituída, né, no dia a dia aí das escolas da nossa rede municipal de ensino. Juliana, só resumindo, mas só para o pessoal ficar por dentro, o que é um alimento transgênico? Muito bem, então como o vídeo mostrou para a gente, o alimento transgênico é aquele alimento que recebe genes de outro alimento, de outro agente, seja uma bactéria, seja um vírus, para que sejam alimentos mais resistentes a pragas, né, principalmente, e aumente a produção, né, na quantidade desses alimentos, né. Então é mais ou menos assim, você pega a parte de um e coloca no outro. Um genezinho de uma bactéria ou de um vírus e põe na semente do milho, da soja. Exato, aquela parte que não deixa aquele alimento ser atacado por uma praga é colocado em outro alimento para que não deixe. Quando a gente fala que pega o pedacinho do gene, é aquilo que vai fazer com que aquela semente ela seja modificada e dê frutos, né? Dê outras sementes iguais. Então, é o que muda a genética do alimento. Então, se eu pego um material genético, né? E coloco dentro de uma sementinha, dentro do gene dessa sementinha, eu vou começar a produzir sementes alteradas e com a presença desse novo gene. Entendi. Então não é mais uma semente natural, né? Então ela pode receber
genes de vírus, genes de bactérias, né? Ela pode receber toxinas, né? Naquela composição ali, e isso gerar riscos para a nossa saúde, né? Eu, como médica, né, venho aqui para poder esclarecer isso para a população. Então, se eu coloco o gene de uma bactéria que produz uma determinada toxina para combater uma praga, aquela toxina vai começar a ser produzida dentro do meu organismo. Certo. Né? Então, são substâncias tóxicas que podem causar problemas na minha saúde. Né? Sejam processos de alergia, seja resistência a antibióticos. Então, eu vou ficar resistente a um antibiótico que eu tomava para dor de garganta. Aí, numa outra infecção, pode ser que aquele antibiótico não funcione mais, porque eu estou resistente, né? Aquela toxina que estava naquele alimento produziu uma resistência, produziu um sistema de defesa, né? Os soldadinhos ali, os glóbulos brancos, para combater aquele agente, vai precisar de antibióticos mais fortes. Então, a gente vai ter uma deficiência no tratamento das infecções, porque eu vou precisar de antibióticos cada vez mais fortes, até o nível que a gente não vai ter antibióticos suficientes. Hoje, a grande busca da indústria farmacêutica nessa área de antibióticos é procurar antibióticos que combatam as superbactérias, ou seja, a gente já tem superbactérias e nós não temos remédios para combatê-las. Isso é um risco muito grande para a saúde, né? E esses antibióticos mais resistentes são antibióticos extremamente caros. Então, para as pessoas para adquirirem esses antibióticos, para os hospitais, para os serviços de saúde pagarem, vai ser muito mais oneroso. Então, são questões que a gente precisa avaliar. A grande dificuldade, Zaca, nisso tudo, é que a gente não tem uma fiscalização a respeito da segurança desses alimentos, né? A gente não tem uma fiscalização no Brasil que realmente garanta que esses alimentos estão seguros para o consumo. Então, na dúvida, é melhor não usar. Se a gente tem opções de alimentos mais seguros, alimentos mais naturais, por que a gente vai abrir mão deles? E a gente não sabe isso a longo prazo. Né? A gente está falando da alimentação de crianças, isso é muito grave. Né? E outra, isso é um negócio desconhecido ainda no mundo. No mundo. Não é só no Brasil, né? E eu acho que Botucatu fez muito bem de criar essa lei. Com certeza. Tá? E porque não se existe ainda, não temos parâmetros para dizer não, aquilo ali é seguro. Ouve-se muito falar também em super pragas, super ervas daninhas, porque, e também tem outra, os rios nossos, os solos nossos, eles estão tendo uma enxurrada maior ainda de agrotóxico. Poxa, mas espera lá, mas o transgênico não é para usar menos agrotóxico? Então veja bem, você pega, é como se você pegasse o agrotóxico da outra planta e colocasse nessa. Ela já nasce com o agrotóxico. Então, já nasce resistente. Já nasce resistente. Só que aí aquela praga que ela teoricamente vai combater, também vai adquirir uma resistência maior. Vão ser selecionadas pragas mais resistentes. E aí você vai precisar colocar mais agrotóxico naquela planta para protegê-la. Exatamente. E aí, aumentando o número, a quantidade de agrotóxico, aumenta o risco de contaminação do meio ambiente. E aí dos mananciais de água, né? Plantas cada vez mais necessitando de agrotóxico. Porque pensa, uma lavoura geneticamente modificada, aquele agricultor, ele paga royalties para usar aquelas sementes. Certo. Então ele vai perder aquela plantação? Ele não pode perder.
Então, se tem uma praga mais forte para aquele agrotóxico que a planta já está preparada para combater, ele vai ter que usar mais agrotóxicos para combater essa super praga que vai chegar lá. Então, aumentando mais ainda a circulação e o consumo desses agrotóxicos, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E o agrotóxico, ele pode ser passado... ele pode atingir outras áreas através do vento, através da água, das chuvas, contaminar. E a gente tem um risco muito grande aqui na nossa represa, porque tem plantação de soja perto dessa represa onde está sendo construída hoje Botucatu. E é um risco que as pessoas ainda não estão atentas, não estão sabendo, não estão informadas disso. Tá. Eu acho... Para a gente também trazer à luz aqui da discussão, é que é uma questão muito séria, que é adotada, na verdade, no Brasil como um todo. A própria lei, que ela é de 2003, para vocês terem uma noção só da cronologia que envolve essa questão, ela é de abril de 2003. Esse decreto a nível nacional. E Botucatu foi muito rápido até na colocação da lei municipal, que em abril de 2003 foi a nível nacional. E em novembro de 2003, a Câmara de Botucatu já veio e embasou isso daí. Entendeu? Ou seja, foi muito? Foi muito rápido, porque quando a gente fala de lei, tramitação de lei, é algo que geralmente é moroso, mas lá eles entenderam a gravidade dessa situação, né? E na verdade é um assunto que, na verdade, essa lei ela foi conhecida como a lei dos transgênicos, né? Assim, batizada popularmente. E na verdade ela dá legalidade a uma lei lá de trás, que é a 8.078, de 11 de setembro de 90. Para vocês verem que não é tão recente essa situação. Então, deu tempo já suficiente, praticamente aí de 2003 para cá, que se a gente está falando aí de 21 anos. 21 anos. Já deu tempo suficiente das prefeituras se adequarem a essa questão. Da prefeitura, que é uma lei daqui de Botucatu. É a lei 4.464, né? E é um projeto do professor Caldas, né? Da Unesp. Então, assim, 21 anos dessa lei em Botucatu e até hoje ela não está sendo seguida, não está sendo cumprida, né? Por que isso está acontecendo? Júlia, eu vejo assim também. Bom, nem se fala do processo para se comprar alguma coisa, que isso não deveria ter passado. Mas passou. Foi para a prateleira um produto transgênico da escola. Foi utilizado na merenda e tudo mais. Não era o caso de tirar ele. Opa, temos um erro aqui, tira ele, tira de circulação. Então, segundo a secretária... Eles estão fazendo o quê? Estão usando, vamos dizer, para acabar com o negócio, né? E isso é inadmissível. Segundo a secretária, os kits que encontraram ainda com o tal atum, e o atum é um dos itens transgênicos, porque no direito de resposta dela, ela não respondeu sobre o óleo transgênico que a gente denunciou. Ela acrescentou mais um item, o atum. Então, já não era mais um alimento transgênico, agora são 2 alimentos transgênicos. E também há indícios dos biscoitos que estão também nos kits e são dados para as crianças dentro da escola, na merenda escolar, também são transgênicos, né? Ela alega que quando encontraram esses kits que sobraram, eles retiraram o atum, mas o óleo ficou, retiraram o atum, e aí levaram para uma outra instituição que pudesse aproveitar, que não fosse escola. Aí eu te pergunto, se você compra um produto e vem errado, você vai mandar outro comer? Não. Você vai mandar devolver, trocar, indenizar se já foi consumido, enfim, tem multa, a lei determina multa. Não, ela simplesmente tirou e mandou para outro lugar. Agora, que lugar é esse que ela não citou?
Quem foi que recebeu esses kits? Esses outros atuns? Se não é bom para um, como é que vai ser bom para o outro? E o óleo? O que ela fez com o óleo se ela nem comentou sobre o óleo no direito de resposta que ela solicitou? Eu acho que ela precisa de outros direitos de respostas, porque nós apontamos depois do direito de respostas dela 13 pontos que ela não respondeu. 13. A gente dá 13 direitos de resposta para ela, a gente vem aqui, marca um dia, ela já responde tudo uma vez. Mas ela nem sequer procurou. Porque o que é o costume deles fazerem? Deixar no esquecimento. Só que a gente não vai deixar no esquecimento. Eu vi um comentário infeliz de uma nutricionista numa das postagens da Alfa. Eu fiquei com vergonha alheia. Ela dizendo, ela argumentando, mas ela questionando, mas até agora vocês estão falando sobre isso? Como até agora? E ela é uma profissional da área da nutrição, ela deveria ser uma das pessoas a questionar essa questão. Mas aqui em Botucatu não se tem profissionalismo no que se fala, no que se faz, no que se cumpre, né? É a questão da amizade. E as crianças que estão sendo prejudicadas, e a lei que não está sendo cumprida, se são alimentos que não podem ser dados na escola e nem para os alunos, seja em kit, da forma que acharem melhor, é ilegal, são alimentos ilegais. Se não está cumprindo a lei, é fora da lei é ilegal. E aí não se vê isso. Pode simplesmente questionar uma lei ou menosprezar uma lei e achar que as coisas estão normais, e não é assim que funciona, né? Então, se existem opções naturais, se existem opções sem transgênicos e a lei diz que não pode ter transgênico, meu Deus, gente, por que estão usando? A gente tem outras opções de óleo. Eu não acho que a alimentação regional, a alimentação costume do botucatuense é comer atum, até porque a gente nem mora próximo ao litoral. Exato. Por que não trocar esses alimentos? Né? Se há dúvidas se há transgênico ou não na composição desses alimentos, por que correr esse risco? Não, por que descumprir uma lei? Eu acho gozado, isso está sendo discutido, quando na verdade deveria ser seguido e ponto. E ponto. É lei, cumpra-se, né? É como você falou, o alimento está errado, troca-se, indeniza-se, dá um jeito, mas não ficar ali na prateleira ou pôr na prateleira de outro. Você entendeu? Sabe, eu fiquei inconformada com essa justificativa e achou que foi a melhor das soluções para a galáxia. Gente, não é assim. O que precisa ser feito é cumprir a lei. Sim. Agora, nenhum momento da carta dela, você pode ler, tá na íntegra nas nossas redes sociais, nenhum momento da carta ela fala como que vai resolver o problema. Então, e aí? Comeu, já comeu, mas e o próximo kit? E a próxima compra da merenda? Vai continuar vindo transgênico? Né? Sim. Então, essas questões que a gente precisa questionar, e nós vamos continuar falando desse assunto. Com certeza. Né? Até porque existe a lei, né, que determina a presença do rótulo, né, do selinho amarelo, o Tzinho. O Fernando vai mostrar aí pra gente, né, aí na live, que esse símbolo amarelo, ele está presente aí nas embalagens dos alimentos, ele aponta que são os alimentos transgênicos. Certo. Né? Ou seja, são alimentos modificados geneticamente com alteração do código do DNA e são produzidos em laboratório por meio dessas técnicas, né, que a gente falou, artificiais da engenharia genética. E são os alimentos com riscos, né, que no caso a lei em Botucatu, a lei municipal 4.464 proíbe a utilização deles para as escolas municipais, para os alunos das escolas. Uma das coisas que ela questionou, Zaca, no direito de resposta dela, que ela tenta argumentar, é que esses alimentos transgênicos, no caso o atum que foi encontrado, estava só no kit. Certo. Ou seja,
estava sendo usado fora da escola. Dentro da escola não estava. Mas os alunos são outros alunos, não são os mesmos. Você não come aqui, mas você leva para casa. Só porque come em casa, a lei não vai assegurar essa determinação que não pode alimentar escolares com os transgênicos? Júlia, eu vou te falar uma coisa. Criança é danada, é muito legal a criança. Então, o que custava, por exemplo, primeira semana de aula, pega um dia, pega 1 hora e dá uma explicação para as crianças o que é um alimento transgênico, como ele é identificado e o porquê de poder ou não poder consumir. Nunca mais vai ter um alimento transgênico na escola. Nunca mais, nem nas casas. Porque criança fica de olho. Fica. E ela vai falar, olha, esse é transgênico. Esse aqui, não é, tá vendo? Mas você acha que é interesse deles orientarem? Não é interesse. Não querem orientar nem os pais. Essa mesma nutricionista, ela questiona, mas eu aposto que não tem transgênico na sua casa. Na minha não tem. Eu não preciso usar esses transgênicos. Sim. Eu tenho outras opções mais saudáveis para dar para o meu filho, para dar para minha família. Por que a gente vai usar transgênico? A longo prazo a gente não sabe o que vai acontecer. Certo, né? Exatamente. E a gente já tem observado o aumento do número de casos de alergia. Gente, tem alergia hoje de ovo, tem alergia hoje de castanha, tem alergia de leite, tem alergia de... Quando eu era moleque, parece que não existia alergia. Então, são alimentos industrializados que causam as principais alergias. Eu não vou dizer que alimentos naturais também não, mas é muito mais raro. É muito mais raro. Então, alimentos que são alterados, são industrializados e são alterados geneticamente, já está comprovado que há maior risco de desenvolvimento de alergias. Olha o número de casos de câncer. Como é que a gente não pode suspeitar de que a nossa alimentação está com algum processo, alguma coisa errada? Quando as pessoas tinham uma alimentação mais saudável, o índice de câncer era muito menor. Certo. Né? Isso qualquer pessoa consegue identificar isso. Não dá pra gente provar que são dos transgênicos, mas se é um fator de risco suspeito, para que eu vou correr esse risco? Para quê? Para quê? Por que eu não vou adotar uma alimentação mais saudável? Inclusive eu gostaria de deixar registrado aqui que eu acabei de enviar o link novamente para a secretária Cláudia Gabriel, e ela já tem ciência do link da nossa discussão aqui, e eu perguntei, solicitei que ela pudesse pontuar os questionamentos que a gente fez na última matéria, responder, inclusive agora ainda são 10h40, se por um acaso ela quiser vir pessoalmente aqui nos estúdios da Alfa, a gente terá o maior prazer em recebê-la. Com certeza, ou ela pode fazer um vídeo mais tarde, enviar para a gente. Ou ligar por telefone. Sim. Mas, secretária, a gente precisa de uma resposta sua. Meios existem. Foram 13 questionamentos apresentados no seu direito de resposta e nós não tivemos ainda o retorno. Sim. E não é só para a Alfa, não, para a TV Alfa, é para as mães, para os pais, né? É para os professores, é para os funcionários da rede municipal de ensino. É uma resposta para a população. Por que uma lei não está sendo cumprida pela própria prefeitura na cidade de Botucatu? Isso é ruim, é até prejudicial, porque outras leis também podem não ser cumpridas e vai ficar por isso mesmo, secretária, né? Não é por aí não, a gente precisa de respostas, a gente está falando da saúde das crianças, a gente está falando do cumprimento de lei, então a gente precisa ter um retorno, a gente precisa de mais respostas, ainda não está o suficiente, né, Zaca? E outra, precisa ter garantias de que isso não vai se repetir, não é? Com certeza, e até agora a gente não teve um posicionamento dela do que vai fazer na próxima compra de alimentos para as crianças, né? E
Isso é muito sério, muito sério. E a senhora precisa saber que esse assunto também não vai cair no esquecimento. A gente vai continuar falando sobre ele até que a gente tenha todas as respostas e a população realmente esteja orientada a respeito disso, né, Zaca? Perfeito, é isso mesmo. Muito bem, são 10 horas e 41 minutos. A gente fica aqui no aguardo de um posicionamento aqui da secretária municipal de Educação, Cláudia Gabriel, para de repente conversar com a gente aqui de forma ao vivo, aqui para a gente já entender um pouquinho mais desse debate, o posicionamento aí da Prefeitura e também da Secretaria de Comunicação da cidade de Botucatu. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai com mais músicas aqui na Rádio Alfa. Rádio Alfa é a sua companhia. Muito bem, chegando o som novo de Dimarson, Girassóis, aqui na programação 87,5. Bom dia, Botucatu, 10 horas e 41 minutos. Rádio Alfa, 10 horas e 44 minutos, som de Dimarson, aqui na Rádio Alfa, som novo, Girassóis, som muito bacana que começou a rolar essa semana aqui na programação da Rádio Alfa FM de Botucatu. E hoje o tema aqui do Viralizando é a questão aí dos transgênicos, principalmente a questão dos transgênicos nas escolas municipais de Botucatu. Foi aí um tema de uma matéria investigativa aqui da Rádio Alfa, da Rede Alfa de Comunicação, falando aí a respeito desses alimentos aí que não podem ser aí cedidos e colocados aí na alimentação escolar dos nossos filhos aí perante uma lei municipal aí daqui da cidade de Botucatu. Inclusive você pode participar com a gente, dê aí a sua opinião do que você acha dessa questão. Inclusive tem gente participando aqui na nossa live, queria mandar um abraço especial ao Beto Góes, ele mandando um ótimo sábado pra gente. Obrigado, Beto, pela participação. Também a Sandra Bosco e Benê Santos, que participou aqui do programa de estreia hoje aqui. E também aí o Wagner Zani. Forte abraço a todos vocês, né, Júlio? O pessoal participando aí através da nossa live, né? Isso aí, beijo também pro Wagner, né? Também. Grande abraço. E um tema bem complexo, né, Júlia? É um tema que é um assunto novo, parece ser novo, mas ele é um assunto aí já de décadas que acaba aí se desenrolando, né? E são, como muitas leis que são feitas no Brasil, aquela lei que não pega, né? Não pega, só que ela
envolve a questão da saúde, né? Então teria que ser encarada um pouquinho mais com responsabilidade. Né? Eu já não sou muito, não concordo muito que lei não pega. Lei pega, mas e a população, né? Precisa cobrar, né? Precisa cobrar. Então, um dos institutos mais importantes é o Instituto IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, né? Precisa hoje ser conhecido da população. O site é o idec.org.br. É o órgão hoje dentro, né, do PROCON, dentro do sistema de defesa do consumidor, que mais faz análise, faz estudo e faz exigências e faz orientação à população sobre o uso dos transgênicos, sim, né? E o IDEC colocou, né, no seu site que há sim comprovadamente riscos hoje com o uso dos transgênicos, né? E aí ele cita aqui, por exemplo, a questão que a gente já comentou, o aumento das alergias, né? Quando se insere um gene de um outro ser, novos compostos podem ser formados nesse organismo, como proteínas e aminoácidos. Então vão produzir novas substâncias naquele alimento, né? Se esse organismo modificado geneticamente, que é o OGM, que a gente falou no vídeo, o OMG, for um alimento, seu consumo pode provocar alergias em parcelas significativas da população por causa dessas novas substâncias. E ele coloca aqui como exemplo um estudo, né, que foi feito pelo Instituto de Nutrição de York, na Inglaterra, em 1999, uma pesquisa que constatou um aumento de 50% na alergia a produtos à base de soja, afirmando que o resultado poderia ser atribuído ao consumo de soja transgênica. Outra preocupação é que se o gene de uma espécie que provoca alergia em algumas pessoas for usado para criar um outro produto transgênico, esse novo produto também pode causar alergias, porque há uma transferência das características daquela espécie. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, quando pessoas tiveram uma reação alérgica e impediram, né, a comercialização de uma soja que possuía castanha do Pará e que realmente é um famoso alergênico no meio médico, né? Sim. Então, vocês podem ver na embalagem dos alimentos, né, que tem lá, podem conter resíduos de castanha, podem conter resíduos de soja, ou seja, já alertando para quem tem alergia àqueles alimentos para não consumir. E no Brasil existe uma lei com selinho amarelo, selinho do T, né, que o Fernando mostrou aí, se o Fernando puder mostrar de novo, está nas embalagens dos alimentos que contém transgênico. Ô, Júlia, eu vou ser sincero com você. Até surgir esse tema aqui em Botucatu, eu não fazia ideia desse selinho. Verdade. Tá vendo a importância do nosso trabalho? Tá alertando? A partir dessa denúncia, desse problema, é que eu fui me abrir para isso, né? E conhecer. Eu falei, poxa vida, eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não imaginava o selinho, sinceramente. E foi muito esclarecedor. E o selinho está sempre próximo ali, né, da composição do alimento, né? Onde você tem um selinho do reciclável, por exemplo, do lado vai estar o Tzinho amarelinho. E é lei, precisa ser todos os alimentos que têm compostos com suspeita de transgênico, certo, né? E hoje a lei determina que menos de 1% de transgênico precisa ter no rótulo selinho amarelo, né? Tem aí um senador, né, tentando há mais de 7 anos retirar esse selinho, né? E aí o IDEC é um dos institutos mais responsáveis, né, mais preocupados com isso no Brasil, e fez um abaixo-assinado, inclusive, impedindo, né, que esse projeto de lei fosse tramitado no Senado, fosse aprovado no Senado,
e não foi aprovado. Então é mentira quem diz que não é obrigatório o uso do selinho amarelo hoje nas embalagens dos alimentos no Brasil, né? É lei, ainda está em vigor. Existe um projeto para que isso seja retirado, mas ele não foi aprovado. O problema, Zaca, é que o ano passado, em dezembro do ano passado, eles começaram a tentar desarquivar esse projeto de lei. Esse mesmo querido senador continua eleito, né? E aí está tentando desarquivar esse projeto e retirar das embalagens dos alimentos que contém essa identificação do selinho amarelo. E aí a ideia é que ele coloca aqui uma coisa, uma nota, né, a respeito disso. Eu achei muito interessante. Que a única forma, manter o símbolo T é a única forma de assegurar a identificação de forma fácil e precisa, né, do alimento transgênico. Na resposta da secretária de Educação aqui de Botucatu, a Cláudia Gabriel, ela mandou uma foto pra gente de uma amostra que foi apresentada pelo fornecedor dos kits para as crianças, de uma lata do atum que não tinha o selinho amarelo, né? Nós entramos em contato com o saque da Coqueiro. Certo. E eles colocaram pra gente o seguinte, que menos de 1% de transgênico, eles não estão botando mais o selinho. Só que eles não podem assegurar que não tem transgênico no atum, entre aspas, natural. Porque existe resíduos de óleo de soja nesse atum, entre aspas, natural. E o óleo que eles usam, o óleo de soja que eles usam, é o óleo de soja produzido pela companhia da Coqueiro. E a companhia da Coqueiro, os óleos de soja dessa companhia tem transgênico. Você acha que eles vão produzir um atum e usar óleo de outra marca? Não. Vão usar da própria companhia, é ou não é? Não vão produzir um óleo só para atum. Então existe sim atuns com embalagens sem o selinho. O atum natural que a nossa secretária colocou na foto existe sem o selinho. Existem embalagens com selinho amarelo. Só que a Coqueiro afirma que não tem como afastar a possibilidade do risco de ter transgênicos. Então, na dúvida do alimento ter transgênico, minha querida, você não pode dar para as crianças, é ou não é? Sim. Por que não dá então outra coisa? Atum é tão importante assim? Não dá para ser outra proteína, outro tipo de alimento sem risco para as crianças poderem ser alimentadas? Eu vou falar para você, eu vou dar uma olhada na minha casa. Dá uma olhada. No óleo. Eu tenho uma lata de sardinha lá. E outra da Coqueiro. Da Coqueiro, olha. E também tem a questão dos biscoitos, viu? Sim. Os biscoitos também podem ter transgênicos, porque nós temos hoje no Brasil já o algodão, o trigo e a soja com transgênicos. Inclusive a gente está tendo participação aqui, né, na live nossa. A Fabiane, ela fala aqui, né, que é um absurdo uma coisa dessa acontecer. E também aqui a gente ouve todos os lados, os prós e os contras. A Dani Pigoli, ela fala assim, misericórdia, continuam ainda com isso, tanta criança passando fome, e as crianças de Botucatu recebem os kits de alimentação com comida que todos nós consumimos, alimentos transgênicos. Eu não consumo, né? Está na mesa do brasileiro diariamente, óleo, farinha, batata, milho e tudo mais. Quase todos são industrializados e transgênicos. Só que tem um detalhe, né? A Dani não tem ciência da lei, eu acho que não teve ciência da lei, que existe uma lei para proibição. Clara a reportagem, disso. se ela leu realmente, não foi só pelos comentários, tá bem esclarecido. Volta a ler, Dani, lá a reportagem para você se informar melhor, você não está informado. Eu vou falar o seguinte para essas pessoas que pensam dessa maneira. Então, se eu tomo um leite normal, de caixinha, por que uma criança tem que tomar um leite diferente?
tomar um de caixinha. Não é a mesma coisa? Né? Se eu como transgênico, por que o meu filho na escola vão servir para ele alimento não transgênico? Porque não é bom para o seu filho. Mesma coisa do leite. Não é adequado. Simples. A lei foi criada para proteger as crianças, né? Para proteger a saúde das crianças. E uma profissional da área falar uma coisa dessa. E outra questão. Então a população pode comer qualquer coisa. Pode dar qualquer coisa que eles estão precisando. Não é assim não, querida. Tem que dar coisas que realmente são de qualidade. É nosso dinheiro. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro de todo mundo que paga imposto nessa cidade que está sendo comprado esses alimentos. A gente não está falando... Se fosse para falar de ração de cachorro, eu tenho certeza que a discussão era outra. Com certeza. Aí não pode usar isso, não pode... Tadinho do cachorro. Agora, por que são crianças a gente pode dar qualquer alimento? A gente está falando de seres humanos. A gente tem mais comentários aqui na nossa live. A Bruna, ela acabou respondendo aqui para a Dani, né? Ela falou, Dani, a questão que você não entendeu, que é proibido por lei na alimentação escolar conter aí os transgênicos. Uma coisa é você alimentar os seus filhos com esse tipo de alimento e se acontecer algo com eles, você é a responsável. No caso das escolas, se alguma criança desenvolver algum tipo de alergia, a responsabilidade é da prefeitura. Lei é lei e tem que ser cumprida. Se não é cumprida, ocorre em crime. E quem não tiver de acordo com a lei, que faça um protesto ou peça para os vereadores para mudar a lei. Acho que é o ponto mais... A secretária de Educação vai voltar a ser vereadora, então faça uma lei, secretária, proibindo ou desfazendo essa lei ou aprovando que possa usar transgênico na alimentação das crianças. Pronto, simples. Mas enquanto tem lei, tem que cumprir a lei que está vigente. É terrível. Agora, a gente está falando de saúde, não é só do cumprimento da lei, que isso já é um absurdo não cumprir. A gente está falando de gasto de dinheiro público, que também é outro absurdo, a gente não se atentar para o que está sendo comprado, como está sendo comprado. Ela não sabia dizer quanto gastou, quem ganhou a licitação, quantos kits comprou, não sabia nada. Como que ela autoriza a compra e ela não sabe o básico disso, né? Agora, ninguém pediu o CNPJ dela, de cor, da empresa que ganhou. A gente está pedindo... com isso diariamente. Ela deveria saber. E tem que ser uma preocupação dela, a alimentação, a qualidade da alimentação das crianças nas escolas. E se o alimento está dando na escola para comer em casa, a lei também é para esse alimento. O dinheiro que está sendo gasto é dinheiro da educação, seja de que forma a senhora consegue esse dinheiro. Eu vi aí que a senhora citou que o alimento não vem da merenda escolar, enfim. Mas é alimento para os escolares, seja para consumir na casa deles, seja para consumir na escola. Exatamente. As crianças são as mesmas, né? Então precisa ter qualidade nesses alimentos, precisa realmente a gente ponderar a respeito desse uso, né, dos transgênicos, rever, fiscalizar e trocar os alimentos que estão errados, não é mesmo? Inclusive a gente tem um outro comentário aqui da Edilene Lúcia. Ela falou, então, é melhor não dar alimento nenhum? Alergia todos estão sujeitos a ter, independente do que for. Eu mesma sou alérgico a maracujá. Você já viu isso? A prefeitura faz de tudo o que pode e o que não pode pelas crianças e pela população. Não tinha obrigação nenhuma de fornecer esses kits, nem na pandemia e muito menos agora. E faz de bom grado. Outras prefeituras por aí não estão nem aí. Precisa se agradecer mais e criticar menos. É uma crítica, na verdade, que ela está fazendo, praticamente a matéria em cima dessa questão, e a gente lê também os dois lados. A gente só queria entender uma situação, né? Então, se a prefeitura distribuir qualquer tipo de situação, um alimento vencido, ou uma coisa que vai fazer mal para a criança, não tem problema, que é de graça. Eu acho que não é bem assim. Entendeu? A gente tem que entender toda essa situação. Os argumentos não têm fundamento. Não tem fundamento. E outra, é lei. Imagina se fosse o contrário.
Não, você tem que dar o alimento e a prefeitura de repente não tinha caixa para dar. Tipo, vai criticar? Então, aí, tipo, faz sentido a crítica, né? Eu não entendo realmente. Vai um restaurante dar um produto estragado para os seus consumidores, para os seus clientes. Não vai ter lei sobre isso? Com certeza. Aí a vigilância sanitária funciona, porque a vigilância não vai na escola fiscalizar, mas vai lá no empresário, né? Vai lá no privado, na empresa privada. Aí eles vão. Sim. Aí tem multa, aí fecha o estabelecimento, faz a divulgação dessa situação, né? Mas quando a vigilância sanitária aí na própria instituição que é do município, ele não vai. A pessoa reclama se uma cerveja não tiver gelada. Poxa vida, agora ela não vai reclamar de um alimento tá dando incorretamente pro filho dela, sabe? E outra coisa, isso eu já acho uma coisa mais geral, vamos dizer assim. O brasileiro, o botucatuense, ele tem mania de falar, não, porque a prefeitura está dando um alimento de graça, porque a secretária está fazendo isso. Você está pagando tudo isso. Você. Por que uma prefeitura funciona? Por que um vereador está lá? Por que uma secretária está lá? Porque você está pagando essas pessoas para fazerem o que você faria. Você entendeu? É você que paga por isso. Então, se decisões erradas estão sendo tomadas, o seu dinheiro está sendo mal usado. De forma errada, sim. Outra coisa que a gente, rapidinho antes do intervalo, Fernando, seguinte, uma coisa que a gente descobriu fazendo essa investigação aí dos alimentos, é que os kits que são dados hoje para as crianças nas férias, não foi invenção da Cláudia Gabriel nem do prefeito Pardini, foi da vereadora Rosiello. Ela que trouxe essa ideia dos kits em 2019, vendo uma determinação do governo federal, que era o Bolsonaro, para que, já que o dinheiro da merenda escolar não estava sendo usado dentro das escolas durante a pandemia, porque estava lockdown, as crianças não estavam indo para a escola, foi determinado que se entregasse esses alimentos em formas de kit para que as crianças se alimentassem em casa. Então não foi invenção deles, não. Entendeu? Ah, mas a gente está fazendo para o bem da população. Não foi vocês que inventaram isso. Então foi trazido pela vereadora Rosiello. A gente tem que dar justiça para as coisas, né? Então, além de não criarem a ideia dos kits, não estão dando os kits com os alimentos realmente com qualidade, não estão cumprindo a lei. Gente, alguma coisa está errada, né? Então, onde é o problema? Por que não se resolve? E isso a Rose afirmou na última audiência da segunda-feira agora. Ela colocou lá no palanque que foi ela que trouxe essa ideia. Não, e eles colocam como se fosse uma ideia brilhante da gestão que está aí. Não é verdade. É pior ainda a situação, apropriando, né? Se apropriando aí dos projetos, das ideias dos vereadores. Fazendo festa com o bolo do outro. É complicado, complicado. 11h04 aqui na cidade de Botucatu, é o Viralizando até o meio-dia. Lembrando que você pode participar conosco. O nosso WhatsApp é o 14996616411. Galera, seguinte, vamos sair para um rápido intervalo e a gente já volta com mais Viralizando aqui pelos 87,5. Alfa FM. Minha gente, viu só como os casos de dengue estão aumentando em todo o Brasil? O mosquito é pequeno, mas é perigoso. O bicho até mata. Bora mandar ele dar o fora. A Prefeitura de Botucatu já intensificou o combate. E você? Não deixe água parada em casa.
e receba bem os agentes quando baterem a porta. Sai fora, mosquito. Aqui não. Estamos juntos nessa batalha contra a dengue. Prefeitura de Botucatu. De manhãzinha quando o galo canta e o sol desponta pra me despertar, eu vou passar o meu café tesouro, que sabor melhor não há. Desde 1926, de geração em geração, já conquistou toda a família. Deste tesouro eu não abro mão. Café Tesouro, o nosso café. Alfa! Tá na Alfa, tá bom demais! Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá na Mesma? Bom, pode ser tudo igual, dá na mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Rádio Alfa. Prepare-se para o vestibular com a Escola de Redação Nelson Letras. Curso de redação em aulas em grupo ou individuais. Relações interdisciplinares, análise de temas atuais, material próprio elaborado e mais de 15 anos de estudo sobre os principais vestibulares do país. Aulas reflexivas para o desenvolvimento intelectual e da produção de textos. Escola de Redação Nelson Letras. Também aulas particulares de matemática, física, química, inglês e gramática. Rua Coronel Fonseca, 408, Centro Botucatu. Contatos pelo Facebook, Instagram e pelo WhatsApp 981714484. Identificação. ZYU 873. Rádio Alfa FM. Operando em 87.5. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320. Centro, Botucatu. Rádio Alfa 87,5. A rádio que te move. Alfa FM. A playlist mais top do rádio. Aqui tem lançamentos o tempo todo. Sua playlist em um só lugar. A sua rádio do seu jeito. Alfa, tá bom demais. Muito bem, você está na Rádio Alfa, rádio que te move, tá muito bom, tá bom demais aqui em 87,5. Hoje viralizando, falando aí sobre a questão dos alimentos transgênicos, principalmente aqui na cidade de Botucatu. Eu sou o Fernando Bruder e eles aqui à minha frente, Júlia Bruder e também o Zaca, batendo um papo a respeito desse assunto tão importante, né, Júlia? É muito polêmico, muito importante, porque a gente acaba refletindo a respeito até do cumprimento das leis, né, Zaca? Eu acho que é uma situação muito grave isso, né? Além da saúde das crianças, que a gente não sabe a longo prazo o que isso pode causar, né? E me entristece muito como médica, né, ver que tem pessoas sem informação e pessoas até com formação, mas sem informação, que defendem a continuidade, né, disso que está acontecendo. As crianças nas escolas municipais de Botucatu estão recebendo alimentos com transgênicos e tem lei proibindo isso. Olha, eu penso assim, se as pessoas que são a favor da lei, né, de não usar esses alimentos, existem argumentos, existem textos, declarações, enfim, estudos sobre isso. E as pessoas que são contra, elas participam, mas é simplesmente assim, nossa, estão falando disso ainda? É que são contra a denúncia, né? São a favor, então, de descumprir a lei, né? Me mostre, então, por quê? Por que se deve dar o transgênico para uma criança? Me mostre o porquê.
quem sabe eu posso mudar o meu modo de Olha, eu pensar. pesquisei, eu como médica, pesquisei quais os benefícios para a saúde no uso dos transgênicos. Eu não encontrei nenhum artigo, nem em inglês eu Por não isso encontrei. que eu te digo. Benefícios para a saúde com o uso dos transgênicos. Mas os malefícios do uso eu encontrei um monte. Por isso que eu digo para você participar, simplesmente falando, nossa, vocês estão falando disso, ou, meu filho come transgênico aqui em casa, e por que não pode comer? Isso não é argumento nenhum, né? Me traga alguma coisa que me abra a mente, e não simplesmente, sabe, falar mal do que a gente está falando sobre uma coisa séria. E sem argumentos, aí é só para bagunçar o coreto, porque não está colaborando com nada. Eu não vejo colaboração nenhuma. Olha, outro problema de saúde levantado pelo uso dos transgênicos aqui pela nossa redação é o seguinte: aumento na resistência aos antibióticos. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas aqui, segundo o estudo do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, e que é um instituto hoje no Brasil que mais defende, né, as questões da legalização e da fiscalização a respeito do uso dos transgênicos na alimentação, e realmente ele coloca os pontos, né, pelos quais esse processo é negativo para a nossa saúde. Ele pontua aqui o segundo ponto, né, do que a gente já está lendo, é o aumento da resistência aos antibióticos. Então, para se certificar de que a modificação genética deu certo, os cientistas inserem genes, são marcadores, né, para marcar as bactérias resistentes a antibióticos. Isso pode provocar um aumento da resistência a antibióticos nos seres humanos que ingerem esses alimentos. Ou seja, se eu estou ingerindo um alimento que tem uma bactéria resistente ao antibiótico, eu acabo tendo resistência a esses antibióticos também. Sim. Porque eu vou ter a produção dessas proteínas, dessas substâncias no meu sangue, e aí quando eu tiver aquela infecção, o antibiótico que seria para combater não vai funcionar, tá fraco, né? O meu organismo tá resistente àquele antibiótico. E aí, será que vai ter o antibiótico mais forte para combater? Pode até ser que sim, mas vai chegar uma hora que vai ter necessidade de antibióticos cada vez mais fortes, até o ponto que não vai ter antibiótico tão forte para combater aquela infecção. E outra, a gente sabe... E isso é colocar a população inteira em risco. A gente sabe as reações que o uso de um antibiótico faz ao nosso corpo. Imagine você aumentar a dose cada vez mais, porque os alimentos que você está consumindo são resistentes a esses antibióticos, né? Olha só, ele coloca aqui que é também uma séria ameaça à saúde pública também na questão dos gastos públicos. Então, se eu preciso de antibióticos mais fortes, são antibióticos mais caros. Sim. Você imagina essa conta no SUS, né? Você imagina se essas crianças adquirirem infecções mais fortes. Alergias. A gente vê muitos idosos, né, ao longo dos anos aí, adquirindo resistência a antibióticos. Mas crianças, quando elas estiverem na fase adulta, como que vai ser isso? Então, isso aumenta a sobrevida, o tempo de vida, o risco de complicações, e que pode aumentar a mortalidade da população com infecções cada vez mais fortes, mais resistentes, né? Então, isso já está comprovado cientificamente. A gente não tem como se abster dessa situação com o uso dos transgênicos. Você imagina iniciando essa alimentação nas crianças. A longo prazo, o que isso vai acontecer, né? Sim. Outro ponto que ele coloca é o aumento das substâncias tóxicas. Então, existem plantas e micróbios que possuem substâncias tóxicas para se defenderem de inimigos naturais. Os insetos, por exemplo.
na maioria das vezes, não fazem mal aos seres humanos. Então, essas toxinas que são naturais, na maioria das vezes não fazem mal. No entanto, se o gene de uma dessas plantas ou desses micróbios foi inserido em um alimento e ele tiver uma potencialidade, é possível que o nível dessas toxinas aumente muito no nosso organismo, causando mal às pessoas, aos insetos que são benéficos. A gente tem insetos hoje que fazem o bem para a nossa natureza, como as abelhas, por exemplo, né? A gente já sabe que as abelhas não são uma ameaça para a nossa saúde, são insetozinhos que fazem o bem. Então, essas toxinas podem colocar insetos que fazem o bem também em risco, né? E outros animais, imagina o nosso cãozinho, o nosso gatinho, né? Animais aí, que a gente também se alimenta deles, né? Os peixes, os bovinos, enfim, as aves. Sim. E isso já foi constatado com milho transgênico BT, que pode matar lagartas de uma espécie de borboleta, que é a borboleta monarca. E é uma borboleta importante como agente polinizador de plantas, inclusive plantas que são raras, né? Plantas que estão aí em ameaça de extinção. Sequer a toxicidade das substâncias inseridas intencionalmente nas plantas foi avaliada adequadamente. E eles estão falando isso a nível mundial. Essas toxinas ainda não foram avaliadas da forma correta, né? E estas substâncias estão entrando nos alimentos com muito menos avaliação de segurança do que qualquer aditivo, corante, pesticida ou medicamento. Então, é um cuidado que a gente tem que ter também, é a questão do aumento dessas substâncias tóxicas no nosso organismo. Não se tem estudo suficientemente para determinar a segurança em relação a essas toxinas nos alimentos transgênicos. O que se já confirmou é que existem substâncias sendo produzidas e que estão ameaçando animais, plantas e inclusive os insetos e seres humanos. Mas não se sabe a quantidade, que tipo de toxinas são essas, da forma ampla que deveria se ter. Porque é muito recente o uso dos transgênicos no mundo. A gente tem coisas que a gente só vai saber daqui a décadas. Exatamente. Né? E aí, como que vai ser a nossa qualidade de vida lá na frente? Né? Outra questão que ele coloca de risco para a nossa saúde no uso dos transgênicos é a maior quantidade de resíduos agrotóxicos. Isso a gente também falou um pouquinho, né? Com a inserção de genes de resistência a agrotóxicos e certos produtos transgênicos, as pragas e as ervas daninhas poderão desenvolver a mesma resistência e também ficar mais forte, né? Tornando-se super pragas e super ervas. Por exemplo, a soja Roundup Ready tem como característica resistir à aplicação do herbicida Roundup. Consequentemente, haverá necessidade de aplicação de maiores quantidades do veneno nas plantações, o que representa a maior quantidade de resíduos tóxicos nos alimentos que nós consumimos hoje. No Brasil, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou em 2004 um aumento em 50 vezes o limite desse Roundup, permitido em alimentos à base de soja. Os prejuízos para o meio ambiente também serão graves. Maior poluição dos rios, dos solos e desequilíbrio incalculável nos nossos ecossistemas e que só vão poder ser avaliados daqui décadas. Então, se são alimentos com risco, eu te pergunto, por que utilizá-los, meu querido Zaca? Se daqui décadas eles constatarem que não deveria, não tem como voltar atrás. Não tem. Tem gente aí que deve estar pensando, mas é só daqui a décadas que vai comprovar, então vamos usando, né? Mas e aí, a hora que chegar as décadas passarem, não tem mais como voltar atrás. E aí você deu para o seu próprio filho alimentos que você poderia ter evitado. Se a gente não tivesse opção, Zaca, de outros alimentos, eu acho até que a gente devia fazer um outro esforço.
né? Exigir que essa lei não existisse, né? Mas não, nós temos opções. Nós temos como garantir segurança e para a saúde das nossas crianças. Por que correr esse risco? Então, corre-se o risco por quê? Porque é o seguinte, eles dizem que com o alimento transgênico é possível produzir mais, é possível ser mais barata a produção, porque eles são mais resistentes, né? Então, mas não se sabe o que pode acontecer com isso, por causa disso, entendeu? Esse que é o grande problema. Mas eu te pergunto, se gasta milhões para construção de ponte, de praça, de florzinha no canteiro, no meio da rua, mas se gasta o mínimo na alimentação das nossas crianças, não tem lógica. As nossas crianças podem comer qualquer coisa, mas a gente pode trocar as mudas das plantas todo mês que estão no meio da rua? Isso é dinheiro nosso. Sim. Qual que é a prioridade, gente? A prioridade são as pessoas ou a prioridade é o embelezamento da cidade? Visando um prêmio aí de uma rede de televisão, que é bem duvidoso esse tipo de prêmio. Aí eu volto naquilo que eu falei. A gente precisa é o rever. Seu dinheiro, é o nosso dinheiro que está sendo gasto. A gente tem que ver isso. Agora, adianta um pai e uma mãe se esforçar, trabalhar, ir no mercado, pagar um absurdo de mercado para entregar para os filhos a melhor alimentação, porque eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe sã consciência, e eu vou falar, tirar aqueles que são doentes mentais, né? Vai dar um copo de veneno para o filho tomar. Ele vai buscar, mesmo com as suas limitações, o melhor alimento. Sim. Né? O mais natural, né? O mais saudável. Agora, adianta você ter todo esse esforço na sua casa, cuidar da higiene dos alimentos dos seus filhos, cuidar do local onde armazena esses alimentos, fazer esses alimentos fresquinhos todos os dias, né? Tomar o cuidado no espaço onde elas estão comendo. Se chega na escola, come qualquer coisa, de qualquer jeito, com higiene duvidosa, sem cumprir uma lei que determina que não pode dar esse tipo de alimento para os meus filhos. Exatamente. Isso é revoltante para uma mãe. Exato. Isso é revoltante para um pai. E se as pessoas, eu vi aqui argumentos, né? Mas pergunta para uma mãe se ela não está satisfeita com o kit, mas ela está sabendo que o filho dela está recebendo isso? Que eu tenho certeza, se ela souber, ela vai se revoltar. E ela está sabendo que esse alimento produz isso. Então, e querem tentar, né? Porque não consegue impedir a gente de falar sobre isso. Querem tentar colocar a gente numa situação, sei lá, para não dar continuidade nesse tipo de argumentação. Gente, aqui a nossa função é educativa também. Exato. É prestação de serviço, mas também é educativa. Nós temos essa responsabilidade aqui na Alfa de educar a população nos temas que é de relevância para elas. Se eles não se revoltaram, é porque não estão sabendo. Nós precisamos continuar orientando, continuar educando, reunindo os pais. Nós já temos reuniões de pais agendadas aqui no nosso auditório para fazer palestras para eles a respeito do que está acontecendo na alimentação das escolas municipais de Botucatu. Isso é função nossa fazer. Eu, como médica, eu tenho essa função de educação em saúde para a população. Isso é voluntário, não estou ganhando nada para fazer isso. E não estou batendo em político, eu não sou política, não sou candidata. É a minha responsabilidade por ter sido uma profissional formada no serviço público. Eu vim de escola pública, me formei numa escola federal, numa faculdade federal, fui militar, hoje estou na reserva como médica, fui militar médica. Eu tenho a minha obrigação, minha responsabilidade de orientar a população onde eu moro a respeito das questões de saúde. E quem me conhece sabe que eu tenho esse compromisso e vou
As escolas me convidam, eu dou palestra, eu dou entrevista, faço vídeo. Quem acompanha minhas redes sociais sabe de como a gente acompanha esse processo educativo em saúde, e nós vamos continuar falando sim. Ache ruim quem quiser. Ô Júlia, antes de mais nada, você está defendendo o seu dinheiro, o dinheiro de todo mundo. E defendendo a população. Existe uma lei. Existe uma lei. Tem que ser cumprida. Isso a gente não vai parar de repetir. Lei 4.464 não está sendo cumprida em Botucatu. Nas escolas municipais estão dando alimentos transgênicos sim para as nossas crianças. Não se tem uma atitude em relação ao cumprimento dessa lei por enquanto, mas nós vamos daqui para frente cada vez mais exigir esse posicionamento. E os próximos candidatos a vereadores precisam ter esse compromisso de executar pelo menos o que está escrito nas leis. Se não há capacidade de criar novas leis, de novos projetos, ontem eu vi um vereador, recebi uma foto aqui que eu fiquei absurda. Ele quer trazer os bonecos de Olinda para Botucatu. Eu acho que ele quer ter um boneco dele. Eu recebi aquela foto no WhatsApp. Eu não consegui rir, porque eu fiquei tão perplexa da prioridade da pauta que eu não estava acreditando. O cara fez um requerimento na Câmara Municipal para que se fizesse uma lei para ter boneco de Olinda e Botucatu. Se não tem capacidade de criar leis, pessoal, vão cumprir, então, exigir, fiscalizar que as leis que já existem realmente sejam vigoradas na nossa cidade. Agora, não é perder tempo nosso, é perder dinheiro, porque uma hora de audiência pública na Câmara, gente, é um custo, é dinheiro. São funcionários, é o tempo da TV Câmara, que não é barato, para falar esse tipo de coisa. Olha que absurdo requerimento desse, trazer boneco de Olinda, sendo que a gente tem leis hoje que não estão sendo cumpridas no município, e o cara nem se atenta. E para piorar a situação, ele é chefe da comissão de saúde do município e não se posiciona em relação à alimentação das crianças nas escolas. Porque, sei lá, não sei se não está informado, não tem capacidade, ou se é amiguinho da secretária. Precisa, pessoal, se atentar ao que as leis hoje, que estão hoje no município, sejam realmente cumpridas. Nem isso eles fazem. Mas eu espero que os próximos vereadores, seja da direita, seja da esquerda, enfim, realmente façam cumprir as leis e realmente tragam leis que realmente sejam prioritárias para as necessidades da nossa população. 11h28 aqui na cidade de Botucatu, é o Viralizando para vocês até o meio-dia. Agora tem música aqui no Viralizando, Dua Lipa, Houdini.
Rádio Alfa, 11 horas e 31 minutos, são de Dua Lipa, Houdini, aqui em 87,5. Muito bem, ao Viralizando até o meio-dia aqui em 87,5, falando hoje a respeito aí dessas questões dos transgênicos aqui na cidade de Botucatu. Inclusive a gente tem comentários aqui através da nossa live, né? A Maria Manhães, ela fala: cadê a fiscalização? Cadê a multa? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Pois é a situação também que a gente busca aqui. A Maite Barros, ela fala: parabéns, Alfa, hoje é a única imprensa, o meio de comunicação da cidade que peita aí essas questões das tretas da prefeitura. Tô lendo aqui na íntegra, hein, gente? Não é nada aqui específico nosso, não. Bom, deixa eu ver aqui quem mais fala a respeito disso aqui. A Bruna, ela faz um pontuamento bem interessante aqui, gente. Ela fala assim, ó: o atum não pode ser, o atum de repente até pode não ser transgênico, mas o óleo de soja que conserva o transgênico pode ser. Ele fica imerso aí nesse óleo e acaba impregnado por ele. Bem interessante aqui essa pontuação. Participação também da Marlene Coelho, Aparecida Bento. A Marlene fala aqui, né? Bom dia a todos, parabenizo aí a Rádio Alfa pelo assunto tão importante em nossos dias. A Aparecida falou aqui, né? Aparecida Bento, verdades da doutora Júlia, né? E a Marilene também pontua aqui com a preocupação também, não só com as crianças, mas com os idosos. Na verdade, todas as idades, de repente, pode ter algum tipo de problema com essa questão, né? O Cícero Juazeiro fala: bom dia, toda a informação aí transmitida pela doutora Júlia é sempre benéfica a todos nós. Também aqui outra participação, né? E como estão aumentando aí doenças graves, porque nunca sabemos o que na verdade estamos aí nos alimentando. Parabéns aí pelas informações necessárias aí a todos nós. Participação do Erivaldo também aqui. Ele fala: é mais pura verdade, né? Não sabemos o que os nossos netos comem na escola. Parabéns aí à doutora Júlia. Deixa eu ver aqui, tem mais comentários. Aqui, a Marlene, né? Sinto muito orgulho de ouvir aí os assuntos tão relevantes à população, não só de Botucatu, mas todos aí, né? E que a Rádio Alfa alcança. Parabéns, Júlia, parabéns aí, Rádio Alfa. Participação aí do pessoal através da nossa live, Júlia. Muito obrigada, Eurivaldo, muito obrigada, Marlene, Aparecida Bento. Quem mais eu tô esquecendo, gente, aqui, peraí. O Cícero, beijo pra vocês, viu? Acompanhem aí o nosso Viralizando todos os sábados aqui a partir das 10 da manhã, junto com o Zaca, né, Zaca? Tamo aí. Lembrando, né, que você pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o 14996616411. Importante a participação da população, até para entender, né? E a gente aqui também não toma lado da situação, né? A gente põe aqui, tem, claro, um ponto de vista particular, porém a gente sempre pauta aí na questão médica, na questão da lei, na questão da legalidade para abordar esse assunto. Semana passada a gente comentou sobre a questão das drogas, né? Da legalização das drogas, né? E também a gente colocou todos os pontos, né? Favoráveis, os contras, né? Eu defendendo a questão, né? Como médica, né? O Zaca já tendo outro posicionamento. Então aqui nós somos democráticos, ouvimos todos os lados, né? Mas cada um tem o seu ponto de vista aqui. Exatamente. Que vai defender também, né? E lembrando que o Viralizando, ele na verdade é um programa focado no assunto da semana, né? A gente pega... Seja a nível nacional, internacional ou local. Hoje a gente está abordando uma questão local, né? Que é a questão dos transgênicos, mesmo por causa dessa matéria que saiu aí nessa semana falando a respeito dos transgênicos aqui na cidade de Botucatu. E se você tiver alguma sugestão de um tema, né, Júlia? Pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer aqui em estar debatendo assuntos importantes aqui para a cidade de Botucatu, né? No primeiro programa foi muito legal também, a gente falou das cotas raciais, do preconceito racial aí das manchetes que tinham dos alunos que foram aprovados na USP e não foram reconhecidos como pardos, né? Também foi um tema muito interessante. Acompanhe aí também no nosso Facebook, você vai poder ter acesso a esses programas anteriores. Inclusive essa pessoa que foi aprovada pela USP e não
consegue até hoje ela não assiste a aula ainda. Teve um de Cerqueira César, que foi o mais polêmico, ainda não, mas teve um de Bauru que conseguiu. Só que tiveram outros, inclusive uma moça anterior a esses casos, com descendência indígena também, que não foi aceita, e é uma questão aí que ainda é bastante polêmica, né? É isso aí. Bom, são 11h36 aqui na cidade de Botucatu. Vamos um pouquinho mais de música agora. São de Joy Corey, David Guetta e Brian Tyler, aqui na Rádio Alfa. Bom dia, Botucatu. Rádio Alfa, 11h39, é o Viralizando aqui pela Rádio Alfa FM em 87,5. Viralizando que vai até o meio-dia, tema de hoje aí, falando dos transgênicos aqui na cidade de Botucatu, tema aí que foi destaque no portal Alfa Notícias aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Importante levar essa conscientização para a população, levar esse assunto aos debates, né? A gente gostaria muito que os nossos vereadores aqui na cidade de Botucatu se atentassem para essa questão dos transgênicos aqui na cidade de Botucatu, né? Tendo em vista que até mesmo temos uma lei específica aí na cidade de Botucatu e que infelizmente essa lei não é cumprida, né? E essa semana a gente teve aí denúncia do próprio Conselho de Alimentação aqui do município, que eles fizeram uma vistoria em diversas escolas aqui na cidade de Botucatu, fizeram aí incursões também nas creches do terceiro setor, que acabaram detectando aí alimentação transgênica aqui no município, né? A gente fez aí uma solicitação de entrevista com a secretária de Cultura aqui do município da secretária de Educação aqui da cidade de Botucatu. A gente esteve aí conversando, alinhando essas situações e o que a gente percebeu é que ainda não tiveram ações efetivas para coibir e para poder pausar um pouco essa questão dos transgênicos na escola, né? Muito pelo contrário, percebe-se que alguns posicionamentos de forma muito rasa têm sido passados para a imprensa para
questão da resolução desses problemas. É uma situação bem complicada, né, Júlia? Porque a gente gostaria de repente, assim, uma situação tipo, olha, desculpa, a gente errou, a gente vai ver a legalidade disso daí, vai procurar a empresa que fez essa distribuição da forma incorreta, a gente vai ver onde que a gente errou em não fiscalizar, abrir algumas cestas ali para ver que esses produtos estavam sendo distribuídos para a população, para que não houvesse tudo isso, né? Porque errar é humano e a gente também dá esse direito da própria prefeitura de errar, né? O que não pode é persistir no erro em arrumar outras questões, outras desculpas para cobrir um erro que é tão complicado, né? Ainda mais quando se envolve crianças, né? Com certeza. Mas você acha mesmo, Fernando, que vai ter esse pedido de desculpa? Você acha que vai ter resolução disso? Eu acho, sinceramente, não. Eu acho que sinceramente não, porque até mesmo no direito de resposta que eles passaram para a gente, que a gente legitimamente passou aqui para a população, parece que não haver aí uma preocupação com isso, né? E muito pelo contrário, é só falar, não, isso daí não está certo porque a foto que a gente recebeu aqui estava legal. Só que assim, a gente sabe qual que é o processo. Quando há uma licitação, eles levam até a Prefeitura de Botucatu uma amostragem ali para a Copel, falam, ó, esse aqui é o produto. Ok, só que existe uma diferença gigante entre eles apresentarem um produto e eles distribuírem esse produto. Agora, foram funcionários da própria Secretaria de Educação que eles pegaram, descarregaram aqueles alimentos e não custava nada abrir alguma daquelas cestas ali e falar, olha, tá tudo ok com Mas a tem alimentação. uma falha muito grande aí nesse processo, antes da compra, que no pregão, se há uma lei determinando que não use transgênicos, a obrigação da secretária era solicitar o laudo garantindo que não tinha transgênico. Ela se pautar apenas que não tinha o selinho na embalagem é muito pouco, porque tem lei. Ela tem que assegurar o cumprimento da lei. Para ter certeza que não tem transgênico, secretária, a senhora tinha que ter pedido o laudo técnico da composição desses alimentos, tá bom? Na próxima, a senhora faz isso. Não é se pautar só pela fotinha que está na embalagem, não. Tá bom? Isso não é parâmetro para se assegurar que uma lei realmente seja cumprida, tá bom? Fica aí a dica. E é tão simples de resolver isso, né? Porque, puxa vida, precisava ali. E outra, o conselho, na verdade, vamos determinar aqui a cronologia dos fatos. Você entrevistou o Luciano, sim, que é do conselho. Exatamente, e tem toda uma cronologia ali. É o conselho de alimentação escolar. E o que ele fez naquele momento, Júlia e Zaca? Ele pegou e enviou um comunicado, um ofício para a secretária de Educação e enviou um ofício para o prefeito. Eles estavam cientes dessas irregularidades, entendeu? Agora sim, eles estavam cientes, não foi feito nada, entendeu? Não foi baixada uma determinação, porque era muito simples a situação. Olha, puxa vida, aconteceu um problema. Liga para todas as escolas que receberam os kits, fala, olha, separa tal item, que ele está com problema. Não deem para as crianças, não passem para frente, porque depois a gente vai ver o que vai fazer isso aí. E recolher o material. É muito simples. Isso recolher, aí... devolver para a distribuidora. Exatamente. E exigir que ela troque os alimentos. Ou ressarça o dinheiro. Ressarça o valor do que foi entregue errado, que já foi consumido. E não fizeram isso não, Zaca. Não. Simplesmente pegaram lá uma meia dúzia que estava na sacola e mandou para outro lugar que também a gente nem sabe que lugar que foi. E como o Fernando falou, errar, todo mundo erra. 2017 pode ter sido um erro. Mas em 2023... Você viu lá a foto? O erro. A foto do óleo transgênico na bancada da cozinha piloto. A foto foi publicada pela própria Secretaria de Educação no site oficial da Prefeitura. Isso está na nossa reportagem. A nossa equipe de reportagem investigou, vasculhou o site inteiro da Secretaria de Educação e tá lá a foto com óleo transgênico na bancada e o cozinheiro fazendo a merenda escolar das crianças com transgênico. E ela dizendo que dentro da escola não se usa transgênico. Então, se em 2017 teve uma falha, teve um erro,
Beleza, corrige. Agora, continua até 2023. Esse mandato começou em 2017 e está terminando 2024. Então, os 8 anos inteiros com o mesmo fornecedor, com os mesmos produtos ilegais, continuo dizendo ilegal, porque não cumpre a lei, então é alimento ilegal para as crianças. Não pode ser um erro de 8 anos, não existe isso. Não existe. Agora, por que continua com esse fornecedor? Né? Por que continuam agindo dessa forma equivocada, inclusive não reconhecendo o trabalho do Conselho de Alimentação Escolar, que é um trabalho voluntário? É um trabalho voluntário, estão fazendo isso de forma voluntária, estão fazendo as denúncias e a prefeitura simplesmente não corrige. Acha que vai cair no esquecimento, ou que ninguém vai denunciar, ou que a população não vai saber? Pessoal, já foi. Essa época do colonialismo já não se usa mais no mundo. E no Brasil principalmente. Não existe mais espaço para esse tipo de política na nossa cidade. Quer dizer, não deveria, pelo menos, né? A gente tem um comentário aqui da Socorro Ferreira na nossa live. Importantíssimo isso aqui, ó. Ela fala a respeito da carne de soja para criança na creche. É uma outra situação também que a gente poderia entender aí. Como que está funcionando. Ela fala que é um absurdo na merenda escolar dos nossos filhos comerem os restos. Ela está falando aqui de uma outra situação e dizem que a merenda é de qualidade. As frutas vêm todas verdes. Tem muito que ser denunciado na merenda escolar. Ela fala, Júlia, tem que investigar mais fundo a merenda escolar. Inclusive, a gente teve acesso à documentação aí a respeito do Conselho de Alimentação Escolar no município. A gente recebeu imagens, fotos de alimentos estragados, tomate, tudo podre, tudo amassado ali. Ovo, né? Ovo podre que estavam chegando ali, eles tiveram que dar fim àquela questão ali. A gente percebeu na cozinha sendo deixado ali tênis, sapato dos funcionários ali. Junto com achocolatado. Junto com achocolatado. Então, assim, tá uma bagunça que hoje a gente se os falou a respeito dos transgênios guardados no armário junto com a comida. Não pode isso. Então hoje a gente na verdade se dispôs aqui a falar da questão dos transgênicos, só que assim a questão ele falou tá inclusive muito de alimentos vencidos, leite vencido congelado. Não pode 6 meses atrás. Não. Se estava congelado, era para que intenção? Para jogar no lixo congelado? Me perdoe. Então, assim, a gente... por 6 meses ainda. É duvidar da nossa inteligência. Exatamente. Não? Fica complicado, porque assim, a gente está falando de crianças. Agora pensa, gente, como que pode eu pegar o meu filhinho pela mão, deixar na porta da escola, achar que vão dar para ele segurança, boa alimentação, bons ensinamentos, vão cuidar bem dele, sendo que fazem isso. Exatamente. Gente, é revoltante uma situação dessa, é um absurdo. Como que pode? Isso está acontecendo? Você cuida do seu bem mais precioso, que é que a sua família na sua casa, entrega na escola achando que ele vai ser bem cuidado, e a situação é complicada desse jeito. E ninguém fala nada, ninguém se posiciona, ninguém corrige. E querem continuar no governo. É pior ainda. Como que pode? Exato. Bom, queria registrar aqui também a participação na nossa live da Odete e do Manuel, que estão aqui ouvindo, sintonizados em 87,5. Gente, são 11 horas 49 minutos. Esse foi o Viralizando de hoje. A gente não tem tema ainda para a semana que vem, que a gente vai esperar viralizar o tema, né, Júlia? E a gente vai viralizar. Entender aí qual que vai ser o tema da semana que vem. Volta no mesmo tema. Sem problema nenhum. Então, assim, se você tiver alguma sugestão aqui para o Viralizando, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é o 14996616411. Forte abraço. A gente enviou aí o link do vídeo do Viralizando de hoje para a secretária Cláudia Gabriel, inclusive com as demandas, as respostas, solicitando as respostas e também o link aqui desse vídeo. Eu espero que a secretária possa estar respondendo a gente para que a gente possa
entender, né, o que está sendo feito com relação a essa denúncia, uma denúncia muito grave, uma denúncia embasada em provas, uma denúncia bem tranquila, que a gente queria realmente passar para a população essa situação do que está acontecendo com a merenda escolar aqui na cidade de Botucatu. Eu queria Júlia. só citar, Fernando, o seguinte, os artigos científicos que eu usei para embasar aqui a nossa discussão, eu como médica tenho essa obrigação também de estar passando as informações de forma atualizada, cientificamente comprovadas, né, para a população. O site aqui do idec.org.br, o texto foi: saiba o que os alimentos transgênicos, o que são os alimentos transgênicos e quais os seus riscos. Esse texto foi publicado no dia 5 de abril de 2011 e foi atualizado agora no dia 9 de janeiro de 2024. Se você mandar aí um eu quero aí nos nossos comentários aí da nossa live, eu envio para você a cópia, o link aqui desse artigo, tá bom? Sem problema nenhum. Outro também que a gente usou é o artigo publicado no Brasil de Fato, tá? Que é um artigo que foi publicado dia 15 de agosto de 2022, alimentos transgênicos, o que são e quais os riscos para a saúde e para o meio ambiente. Também tem aqui o link do Senado Federal, senado.leg.br, falando do projeto de lei, né, número 34 de 2015, que o deputado federal Luiz Carlos Renzi tenta tirar o rótulo amarelinho aí das embalagens dos transgênicos, que ainda é lei no Brasil, é obrigatório ter o selinho dos transgênicos nas embalagens dos alimentos. Tá aí também esse link, se você quiser eu envio para você. Tem também a questão, o artigo também do idec.org.br, falando sobre a comissão do Senado que rejeita o projeto que retira o T dos transgênicos. Esse texto também foi atualizado, publicado em 2019. Tem também o artigo do Canal Rural, do canalrural.com.br, que fala sobre que o Senado está retomando a análise do projeto sobre a retirada do selinho amarelo dos transgênicos. Essa publicação foi colocada no Canal Rural no dia 6 de dezembro de 2023, ou seja, esse projeto de retirada do selinho amarelo das embalagens dos alimentos transgênicos vai voltar à tona no final do ano passado. Então, esse senador, tentou, Luiz Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, ele está tentando aí retomar esse projeto de lei número 34 de 2015, depois de 7 anos engavetado. Ele está tentando então voltar à tona aí no Brasil, no cenário aí do Senado Federal, a questão da discussão da retirada do selinho amarelo dos transgênicos das embalagens. E também tem o trabalho aqui, é um artigo científico do Jorge Brunetti Suzuki, ele que é especialista em direito ambiental e urbanístico, membro do Conselho Consultivo Empresarial do Retalhar Soluções Sustentáveis, fundador e gestor jurídico da Suzuki Ambiental. Esse artigo foi publicado na Universidade de Viçosa em 2007, chamado Rotulagem dos Transgênicos no Brasil, o retrocesso da PL número 4.181, um artigo muito interessante, bem esclarecedor a respeito dos transgênicos. Então, manda aí o comentário aí na nossa live, eu envio para você o link dos artigos que nós utilizamos aqui para fundamentar a nossa discussão do dia de hoje, viu? Grande beijo para você, obrigado por ter acompanhado aqui a nossa live hoje, viu? Beijo e abraço a todos. Muito bem, esse foi o Viralizando desse sabadão, dia 23 de março de 2024. Queria agradecer a participação de todos vocês. Eu, Fernando Bruder, volto no Alfa Notícias a partir das 8 horas da manhã, na segunda-feira. Forte abraço a todos. Última música de hoje, Purple Disco Machine, aqui na Rádio Alfa.